Olá, seja bem-vindo ao canal de vídeo leituras do livro de Urântia. Meu nome é Adriano e hoje, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês como eu conheci o livro de Urântia. Se você é novo por aqui, eu quero lhe dar boas-vindas e dizer que é uma satisfação estar dividindo esses conhecimentos, estar dividindo um pouquinho da minha história contigo. Se você gostaria de receber notificações a respeito dos vídeos que eu estarei lançando, peço que você se inscreva nesse canal e ative também o sininho para que você seja notificado sempre que a gente lançar um vídeo novo sobre o livro de Urântia. O objetivo desse canal é difundir os ensinamentos contidos no livro de Urântia e ensinar as pessoas a lidarem com o livro, a compreenderem melhor os temas do livro e algumas palavras que estão no livro e o contexto geral do que ele trata. Bom, a minha história com o livro de Urântia ela já data aí de uns 10 ou 11 anos. Eu sou educador físico. Na época em que eu conheci o livro de Urântia, eu estava cursando a Faculdade de Educação Física, aqui em Brasília. Eu estava no segundo ano da Faculdade de Educação Física e, bom, eu frequentava igrejas, né, e em algum momento da minha jornada de crescimento espiritual, eu me senti na vontade de me dedicar mais ao meu crescimento espiritual e muitas vezes a me tornar um pastor, um líder religioso. Bom, eu frequentava a igreja evangélica, então eu tranquei a faculdade de Educação Física e fui me dedicar aos estudos teológicos na faculdade e fiquei durante um certo período me dedicando exclusivamente aos estudos teológicos. À medida que eu me aprofundava nos estudos sobre a Bíblia, sobre Jesus, eu percebia que tinha alguns temas na Bíblia que eram de difícil compreensão e que, por mais que a gente buscasse uma explicação nos livros ou até mesmo nos teólogos mais conceituados, mais renomados, essa explicação ela sempre dependia de um certo nível de abstração, porque não tinha uma resposta certa sobre o que era algumas coisas que a Bíblia fala, né? Dos meus questionamentos era a respeito de Melquisedeque, né? A Bíblia fala a respeito de um personagem chamado Melquisedeque. Foi um personagem que me causou muita curiosidade pelo fato da Bíblia trazer ele, apresentá-lo como sendo um personagem sem genealogia, sem início nem fim de dias, né? E também pela escassez de informações que a Bíblia tem a respeito de Melquisedeque. Então, a Bíblia ela traz algumas informações sobre Melquisedeque no livro de Gênesis. Depois, a Bíblia vai tratar de Melquisedeque no livro do Novo Testamento, lá em, se eu não me engano, a Bíblia vai falar, num dos livros do Novo Testamento, sobre Melquisedeque. Eu não me lembro certinho qual é o livro, mas são poucas as referências que a Bíblia traz. Isso me causou realmente uma grande curiosidade e eu fui buscar informações sobre Melquisedeque na internet, claro, né? Então, nesse tempo aí de pesquisas, eu encontrei várias coisas interessantes, vários estudos e nada me era conclusivo. Uma vez eu encontrei um livro, né, que é chamado de O Livro de Melquisedeque.
esse livro ele foi encontrado nas cavernas de Qumran, foi um achado arqueológico feito nas montanhas de Qumran, lá em Israel, na Palestina, né? E que, assim, livros que datavam de muitos anos antes de Jesus e que estavam mantidos aí, né, intactos, né, preservados. Então, um deles era o livro de Melquisedeque. Não falava quem ele era, mas contava uma história muito parecida com a da Bíblia. Isso fez ainda minha curiosidade aguçar ainda mais. E continuei, né? Li esse livro, achei muito interessante, por ele trazer realmente muitas semelhanças com a Bíblia. E continuei minha pesquisa, até encontrar o documento 93 do livro de Urântia, que trata sobre Macventa Melquisedeque. Eu já fiquei curioso pelo título do livro, né? Macventa Melquisedeque. Eu falei assim, o que é? Fui procurar saber mais e li esse documento. Nesse documento eu simplesmente fiquei maravilhado pela quantidade de informações minuciosas que ele traz, né? Coisas que realmente batiam com um pouco do que eu conhecia da Bíblia, batiam também com as outras pesquisas que eu tinha feito e esclarecia muitos pontos que estavam nebulosos na minha mente. Algo que, pelo contexto, ele fazia um sentido total, absoluto, para mim. E aí, eu, através, né, do livro de Melquisedeque, eu fiquei ainda mais curioso pelo livro de Urântia e fui buscar outros títulos do livro, né, outros documentos do livro. Foi quando eu li também a introdução do livro de Urântia. E na introdução, o livro já começa dizendo que Urântia é o nome do nosso planeta, né? E que ele é um dentre outros milhares e milhares de planetas habitados dentro de um universo. Isso me deixou totalmente estupefato, porque isso era algo que eu já imaginava que tinha vida, não só no nosso planeta, mas também isso veio me trazer muito esclarecimento, porque faz sentido a forma como eles colocam ali as informações. Parece que tudo se casa dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto religioso e filosófico, e até mesmo científico, né? O livro de Urântia ele vem trazendo aí várias evidências, né, de coisas que ainda nem foram comprovadas pela ciência e muitas estão sendo comprovadas. Então eu comecei aí a minha jornada de leitura do livro de Urântia há cerca de 11 anos atrás. E como vocês já devem ter visto o livro, ele é um livro bem extenso, né? São 197 documentos, 2.097 páginas. Então, eu tive que me organizar para ler o livro completo e cada vez que eu lia, cada documento que eu lia, era algo que surgia novo na minha mente. Eu tinha que me desconstruir para poder aceitar muitas vezes os ensinamentos que o livro trazia. E o que me fortalecia mais para eu poder aceitar aqueles ensinamentos que o livro trazia era o seu forte conteúdo histórico, até mesmo filosófico, né, como eu já disse, e científico. E aquilo ia fazendo cada vez mais sentido, cada vez mais sentido. Uma das coisas que me deixavam muito satisfeito na Bíblia era o fato de eu não saber com quem Caim tinha se casado após sair, né, da presença de Adão e Eva no Jardim do Éden. Então, hoje eu sei, né, pelo livro de Urântia, o que foi que aconteceu com Caim. Sei também muitas coisas que o livro fala, né, a respeito de Adão e Eva, a respeito do príncipe planetário de Urântia,
né, que Jesus citou, né, no Novo Testamento, né, o príncipe desse mundo. Então, o livro vem trazendo isso tudo de uma forma muito clara, muito consciente, de uma forma muito embasada, vamos dizer assim. Além de tudo, ele fala sobre a história do nosso planeta e sobre outras coisas que são realmente muito intrigantes. Uma das coisas que o livro traz e que eu acho de uma beleza enorme é sobre a vida de Jesus que não é contada na Bíblia. Por exemplo, os anos em que Jesus passou sem José, o seu pai, né? Então, Jesus, aos 14 anos, ele perdeu o seu pai, né, José, e ele teve que passar aí, junto com a sua família, todo esse período até a sua idade adulta. Então, o livro de Urântia fala como que Jesus lidou com essa situação, como foram os problemas que ele enfrentou, como foi a humanidade de Jesus, né? E ele apresenta uma perspectiva fantástica, maravilhosa e apaixonante da vida do Jesus humano, né? O livro também traz uma perspectiva celestial da missão de Jesus aqui na Terra. Algo que é muito esclarecedor e pode ser até mesmo chocante para algumas pessoas que acreditam aí religiosamente falando, em algumas coisas que, pelo contexto, pelo que é apresentado no livro, a gente vê que é um pouco diferente do que se apresenta, né? Por exemplo, no contexto religioso que nós temos hoje. Então, assim, a impressão que eu tive do livro de Urântia, em primeira mão, foi que é difícil a gente mudar, né, uma linha de raciocínio, por mais que seja óbvio, por mais que seja coerente o novo conhecimento. Mas que vale a pena você se expor a um conhecimento novo, visto que Jesus, em suas próprias palavras, ele diz para a gente que através do conhecimento da verdade, nós conseguimos a liberdade, né? Ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o livro de Urântia ele vem sendo esse caminho de libertação para o homem, visto que ele é uma revelação da verdade, né, de Deus para os homens, né? Depois eu fui pesquisar a respeito da história do livro de Urântia e vi que também a sua origem aqui na Terra ela é um pouco mística ou um pouco sobrenatural para alguns, né? Mas que para outros isso não seria tão sobrenatural. E, bom, não é o tema desse vídeo agora, né? Eu só adianto que o livro de Urântia ele foi nos entregue em 1935, foi editado pela primeira vez em 1955 e quem resguarda os direitos, né, e a inviolabilidade do texto do livro de Urântia é a Fundação Urântia Internacional. Então, eu fico muito feliz pelo trabalho que eles estão fazendo, fico muito feliz por poder ter acesso a essas informações, que para mim foram muito libertadoras e que tem sido um presente a cada dia, e eu quero compartilhar com vocês cada vez mais as pérolas, os ensinamentos contidos no livro de Urântia. Queria dizer que vocês são muito bem-vindos nesse canal e que se surgir alguma dúvida ou se alguém quiser compartilhar algum pensamento, alguma coisa, até mesmo as suas críticas, fiquem à vontade para usar o espaço dos comentários abaixo, né? E para todos que estão se aventurando aí na leitura do livro pela primeira vez, eu estou deixando aqui na descrição o link do livro de Urântia para você ler totalmente de graça na internet. Então, eu agradeço a sua audiência e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, até logo.